Hi guys, hello people. How are you? Everybody, everyone. Espero que estejam todos bem, né? Eu também tô bem na medida do possível, morrendo de saudades. Essa semana eu peguei um resfriadozinho. Não é corona não, né? Eu peguei um pouquinho de sereno. Tô com a garganta um pouco inflamadinha. Mas pedi desculpa pra vocês aí pela minha voz, que às vezes vai estar um pouquinho rouca, ok? Olha, vamos entrar aqui na nossa aulazinha dessa semana do dia 22/5 de inglês. Vamos para a prática aí do Simple Present, né? Aula anterior e aula passada, gente, a gente entrou bem afinco, né, no que vem ser aí o tempo verbal. E a gente copiou muito nas aulas porque a gente precisou de assimilar as regras, né? Quais são as regras que envolve esse tempo do verbo aí, o Simple Present, para ajudar a gente na identificação desse tempo verbal dentro das construções das frases. Então, para essa semana agora, do dia 22, a gente vai fazer meio que o encerramento. Com o quê? Com a prática de exercícios, né? Nós vamos ver matéria nova, nós vamos assimilar o conteúdo que foi visto semana retrasada e semana passada, e agora a gente vai fechar ele com uma lista de exercícios, né? E eu montei os slides aqui para vocês, para a gente explicar atividade por atividade, como que você vai fazer para que você não tenha nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de incompreensão, tá? Mas desde já queria deixar aqui em aberto que vocês têm a possibilidade lá do grupo, né, dos professores. Então, fiquem à vontade para esclarecer as dúvidas, para participar lá. Pouquíssimos alunos têm participado, né, gente? Às vezes eu fico tão triste, porque assim, a gente tem toda uma trabalheira de pesquisar material, de montar as aulas, monta slide, monta planilha, aí vem aqui, faz no PowerPoint, né? De maneira a facilitar a sua compreensão. E muitos alunos não têm levado a sério, né? Mas assim, a pandemia tá aí, uma hora ela vai acalmar, uma hora nós vamos voltar para a sala de aula e aí vai ser a hora de você mostrar seus resultados. Então, é aquele famoso ditadinho, quem não deve não teme, né? Tô falando isso daqui, não é pra, professora, larga de ser chata, né? Mas não, tô cobrando assim, tem muitos alunos que participam. Claro, quero, ó, congratulations, kisses, congratulations, everybody. Para quem participa, parabéns, né? Agora sim, a grande maioria não tem participado. E depois é como eu tô falando, vai ser cobrado, vai ser ruim para você que não tem o material para apresentar. Como é que vai ficar a sua nota, né? Então vamos aí ter um pouquinho mais de responsabilidade. Então vamos lá. Como essa aula é mais uma prática dos exercícios, né? Então a gente não vai ter muita dificuldade, porque todos os exercícios estão embasados, ou seja, baseados na matéria que a gente viu, aula retrasada e aula passada, que é sobre o present continuous, ou seja, o tempo verbal que vai dar a indicação de uma frase que está no presente, mas apesar dela estar no presente, ela vai sempre continuar, ou seja, é uma coisa que eu comecei e ainda não terminei. E para esse tempo verbal do present simples, nós fazemos o uso do auxiliar. Qual é esse auxiliar? O do, you, does, né? Ah, professor, não estou lembrando. Então, volta aí na aulinha passada, né? Eu apontei textos explicativos de forma direta, de forma clara. Quais são as regras que envolvem esse tempo verbal? E nesse tempo verbal no Present Continuous, aula passada ainda frisei e falei muito. Você vai usar tanto o auxiliar do e o does para você manter a frase nesse tempo verbal, como você também vai usar as terminações das frases. Então tem que olhar lá também qual que é essa regrazinha que envolve, né, o finalzinho da frase. Então vamos lá, pergunta número 1 aí. Qual dessas alternativas que está correta? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Ah, professora, qual que está correto? Como assim? Como que eu vou saber? Qual dessas frases estão corretas fazendo uso do present continuous? Ou seja, qual dessas frases está escrito da maneira correta dentro do present continuous? Então você tem que levar em consideração o auxiliar, e tem que levar em consideração se o verbo muda ou se ele não muda, se ele vai ficar regular ou se ele vai ficar irregular, tá bom?
Então, marcar aí qual que é a charada certa, perguntas objetivas, facinho, né? Já te dei as opções de resposta, só você ver aí qual que está dentro das regras do Present Continuous. Exercício número 2, fácil, fácil. Você vai levar em consideração os sujeitos e você vai preencher principalmente com o auxiliar e depois com o verbo to play. Preencha as lacunas das frases abaixo com o verbo to play no presente continuous, né? Se é no present continuous, como que a palavra play, o verbo play vai ficar? Vai modificar? Não vai modificar? Beleza. Se não vai modificar, o que eu vou ter que acrescentar aí? Sempre o auxiliar. Nesses casos aqui, como é o verbo to be, qual que é o auxiliar que eu vou usar para she? Para she, geralmente a gente usa o auxiliar is, não é isso? Dentro do verbo to be. Então, como que vai ficar? Vai ficar o sujeito, o auxiliar do sujeito, que no caso aqui é she. Qual que é o auxiliar? Is. She is, mais o verbo aqui, que é o play, e o restante da frase, o complemento da frase. Então, a primeira frase aí vai ficar she is play video games, né? E aí, para você fazer os exercícios demais, você vai ter que fazer mesma sequência de pensamento. Vai olhar o sujeito e aí você vai complementar sempre com o auxiliar e depois usando o verbo to play. Tá bom? Não esquecer. Assim, gente. Vamos lá, terceiro exercício. O terceiro exercício é: identifique nos trechos das canções abaixo os verbos que estão no tempo presente continuous. Você tem aí exemplos de música que são, não é nem a música inteira, né, em si, são só alguns pedacinhos da música tirados de estrofes, né, de músicas bem conhecidas aí. Então você tem música A, música B, música C e música D. Em cada uma dessas opções de músicas, você vai ter o verbo no present continuous. Aí eu quero que você retire de cada um. Canção da letra A. Qual que é o verbozinho que está no present continuous? Aí você vai retirar só o verbo e vai responder. No seu caderno, você vai copiar o quê? O trecho inteiro da música? Não, não precisa. No seu caderno, você vai copiar enunciado e mais a resposta, né? Então, não é uma coisa que vai te custar muito. É só o quê? Prestar atenção. É só o quê? Ler o que está escrito no trecho da música e observar qual que é o verbo. Lembrando, gente, verbo em inglês é igual ao verbo no português. Verbo é aquele que vai exprimir a ação dentro da frase. O que está sendo realizado ali dentro daquela frase é que vai ser o verbo. E aí você vai retirar o verbo que está no present continuous. Ou seja, numa ação que está continuando, que está acontecendo. Para você saber especificamente, tem que voltar lá nas regrinhas, como eu disse, aula passada. Volta lá nas regrinhas e vê como que você identifica o present continuous dentro das frases. That's okay, guys? Vamos lá, nosso próximo exercício. Número 4. Você vai colocar o verbo que está entre parênteses no present continuous. Facinho. Lembrando aí que eu já coloquei até para você aí, ó, as regras. Qual que é a sequência das frases quando está no present continuous? O que vai seguir? Sujeito, mais o verbo to be, mais a terminação ing e mais o complemento da frase. Então, você tem aí, ó, todas as regras. Sempre no present continuous, você vai ter a frase que vai usar um sujeito, vai usar o verbo to be, vai usar o ing e vai usar mais o complemento da frase. E aí, dentro dessas opções do present continuous, você tem frases afirmativas, você tem frases negativas e você tem frases interrogativas. Então, você vai prestar atenção, pay attention, aí, ó, que a frase pode ser tanto afirmativa, quanto negativa, quanto interrogativa. E você vai seguir essa linha de pensamento. Sujeito, mais verbo to be, mais o verbo ing acrescentado, tá bom?
Para ficar mais fácil aí para vocês, gente, faz o uso aí, né, da muleta que vocês têm aí em mãos, que é o Google Tradutor, que pode estar te facilitando, né, uma melhor compreensão, vai facilitar aí para você. Então, utilize o Google Tradutor. Às vezes, vai entendendo um pouquinho do que a frase está tentando dizer, fica mais fácil de você perceber aí onde é que vai estar o present continuous, tá bom? Qualquer duvidazinha, vai lá no WhatsApp, chama a professora, né? A professora está lá à disposição de vocês. Ó, nós começamos a trabalhar às 7 horas da manhã e a gente trabalha até às 5 horas da tarde. Então, chama o professor se você tiver com qualquer tipo de dúvida, né? Para o quê? Facilitar a sua compreensão, facilitar a maneira de você estar aí aprendendo, para que você possa o quê? De maneira bem fácil e simples, compreender os exercícios para que você não tenha dificuldades futuras, né? Já avistando o futuro aí, para aqueles que vão querer fazer uma faculdade e tudo mais, né? Isso é matéria de agora, é matéria de vocês também do ano que vem. Vocês têm à disposição a internet, né? Tem várias videoaulas aí. Se vocês não conseguiram perceber bem o que o exercício está falando, entra no YouTube, né? Você tem aí a disponibilidade de vários professores que agora, durante toda essa época da quarentena, estão trabalhando online. Então, assim, tem uma vasta riqueza de conteúdos que você pode estar acessando, que você pode estar entrando para facilitar a sua aprendizagem. Então, assim, não tem desculpa, né? Tá muito fácil. E aí, sobre esse exercício número 5 aí, ó, você vai pegar o verbozinho e vai ver qual das opções aí se encaixa aí de uma melhor maneira para você estar entendendo. O exercício número 5 ele vai do número 1 ao número 8 e ele tá facinho, porque ele vai fazer com que você, para você pegar aí mais a maneira como você vai escrever a palavra ou o verbo que está no parêntese aí, ó. Só que qual que é a forma correta dele dentro do present continuous, tá bom? Qualquer tipo de dúvida, só vocês me chamarem, a professora está aqui à disposição de vocês, tá? Para sanar qualquer dúvida, contem comigo. Kisses, bye bye, see you guys!